a este tutorial sobre o Flux, kit de ferramentas GitHub para gerenciamento Kubernetes baseado em Git. O Flux é uma ferramenta de código aberto poderosa que ajuda a automatizar a forma como implantamos e gerenciamos aplicativos em clusters do Kubernetes. Ao longo deste vídeo, exploraremos o que é o Flux, como ele funciona e por que se tornou uma ferramenta tão importante no ecossistema do Kubernetes. Isso faz parte da nossa série Kubernetes CI/CD, na qual nos aprofundamos em ferramentas de integração contínua e implantação contínua projetadas especificamente para ambientes nativos da nuvem. Então, o que exatamente é o Flux? O Flux é um kit de ferramentas de código aberto do GitHub projetado especificamente para automatizar o gerenciamento de implantação e configuração do Kubernetes. O princípio fundamental aqui é que ele usa o Git como a única fonte da verdade. Isso significa que todas as suas configurações de aplicativo, definições de infraestrutura e especificações de implantação são armazenadas em repositórios Git. O Flux é criado em torno de 4 recursos principais. Entrega contínua, o que significa que ele implanta automaticamente as alterações no seu cluster. Configuração declarativa, em que você descreve o que deseja em vez de como alcançá-lo. Reconciliação automatizada, em que o Flux garante continuamente que seu cluster corresponda ao que está definido no Git. E é um projeto graduado CNCF, o que significa que foi completamente examinado e é considerado pronto para produção pela Fundação de Computação Nativa em Nuvem. Para entender o Flux, precisamos entender os princípios do GitHub nos quais ele se baseia. Primeiro, o Git como fonte única de verdade significa que os repositórios Git contêm o estado completo e confiável do seu sistema. Tudo é versionado e rastreado. Segundo, infraestrutura e aplicativos declarativos significam que você define o estado final desejado do seu sistema, não as etapas para alcançá-lo. Você diz ao Flux o que deseja, não como fazer. Terceiro, implantação e sincronização automatizadas significam que, uma vez que as alterações são confirmadas no Git, elas são implantadas automaticamente sem intervenção manual. E quarto, reconciliação e autorrecuperação contínua significam que o Flux monitora constantemente seu cluster e corrige automaticamente qualquer desvio do estado desejado definido no Git. Se alguém alterar algo manualmente no cluster, o Flux detectará e corrigirá para corresponder ao Git. A arquitetura do Flux consiste em 3 camadas principais que funcionam juntas perfeitamente. A primeira camada é a de origem, que representa a origem da sua configuração. Isso inclui repositórios Git onde seus manifestos são armazenados, repositórios Helm contendo aplicativos empacotados e registros OSI para imagens de container e artefatos. A segunda camada é o controle, onde os controladores do Flux monitoram continuamente essas fontes e reconciliam o estado. Esses controladores são o cérebro do Flux, comparando constantemente o que existe no seu cluster com o que está definido nas suas fontes. A terceira camada é a de implantação, onde as alterações aprovadas são aplicadas ao seu cluster Kubernetes. Essa arquitetura de 3 camadas garante uma separação clara de preocupações, fornecimento, configuração, controle de alterações e implantação na produção. O Flux é composto por vários controladores especializados que funcionam juntos como um kit de ferramentas. O controlador de origem é responsável por buscar artefatos de várias fontes, incluindo repositórios Git, repositórios Helm e registros OSI. Ele rastreia as alterações e as disponibiliza para outros controladores. O controlador de personalização aplica configurações personalizadas aos seus clusters. Personalizar permite personalizar manifestos do Kubernetes sem modificar os arquivos originais. O controlador Helm gerencia lançamentos e atualizações do gráfico Helm. Se você estiver usando o Helm para empacotar seus aplicativos, esse controlador lida com todo o ciclo de vida. Por fim, o controlador de notificação lida com eventos e notificações de webhooks. Ele pode enviar alertas quando as implantações forem bem-sucedidas ou falharem e pode receber webhooks de provedores Git para acionar a reconciliação imediata quando o código for enviado. Vamos dar uma olhada em um exemplo prático. Esta é uma definição de recurso de repositório Git. Ela começa com a versão da appsource.toolkit.fluxid.io/v1, que informa ao Kubernetes que este é um recurso de origem Flux. O tipo é repositório Git,
que especifica que estamos nos conectando a um repositório Git. Nos metadados, damos a ele um nome, neste caso, meu aplicativo. A seção spec contém a configuração. A cada minuto, o Flux verifica este repositório, pois o intervalo está definido em 1 minuto. A URL aponta para o local do repositório GitHub e a seção ref especifica qual ramificação monitorar. Neste caso, a ramificação principal. Este recurso informa ao Flux onde encontrar a configuração do seu aplicativo e com que frequência verificar se há atualizações. Agora, vamos examinar o recurso de personalização. Ele usa a versão da app customize.toolkit.fluxid.io/v1 e tem o tipo Customization. Novamente, nós o chamamos de My-App. Nos metadados, a especificação define como implantar a configuração. O intervalo é de 5 minutos, o que significa que o Flux reconciliará esse recurso a cada 5 minutos. A referência de origem vincula essa personalização ao repositório Git que definimos anteriormente. Ele faz referência a um repositório Git kind com o nome My-App. O campo path especifica qual diretório no repositório contém os manifestos a serem implantados. Neste caso, .deploy. Por fim, prune é definido como true, o que significa que se você excluir um manifesto do Git, o Flux excluirá automaticamente o recurso correspondente do seu cluster. Isso garante que seu cluster permaneça perfeitamente sincronizado com o Git. O loop de reconciliação é o cerne de como o Flux opera. É um ciclo contínuo que mantém seu cluster sincronizado com o Git. Etapa 1. O Flux extrai as alterações mais recentes do seu repositório Git. Ele está constantemente observando confirmações e atualizações. Na segunda etapa, o Flux compara o estado desejado definido no Git com o estado real em execução no seu cluster. Ele identifica quaisquer diferenças ou desvios. Na terceira etapa, se houver diferenças, o Flux aplica as alterações necessárias para trazer o cluster de volta ao estado desejado. Isso pode significar criar novos recursos, atualizar os existentes ou excluir recursos que não existem mais no Git. Na quarta etapa, após aplicar as alterações, o loop se repete nos intervalos definidos. Esse processo contínuo garante que seu cluster esteja sempre sincronizado com seu repositório Git e fornece recursos de autorrecuperação se alterações manuais forem feitas no cluster. O Flux fornece vários benefícios atraentes para gerenciar clusters Kubernetes. O primeiro é a trilha de auditoria. Como tudo é armazenado no Git, você tem um histórico completo de cada alteração feita em sua infraestrutura. Você pode ver quem alterou o quê, quando e por quê, o que é inestimável para conformidade e solução de problemas. O segundo é a sincronização automatizada. O Flux reconcilia continuamente o estado do seu cluster sem intervenção manual. Você simplesmente confirma no Git e o Flux cuida do resto. O terceiro é a recuperação de desastres. Se algo der errado, você pode facilmente reverter para um estado anterior revertendo os commits no Git. Toda a configuração do seu cluster é armazenada em backup no controle de versão. O quarto é o gerenciamento de vários clusters. O Flux pode gerenciar vários clusters do Kubernetes em diferentes ambientes, como desenvolvimento, preparação e produção, tudo a partir de repositórios Git centralizados. Isso torna muito mais fácil manter a consistência entre os ambientes. Vamos recapitular os principais pontos deste tutorial. Primeiro, o Flux habilita o fluxo de trabalho do GitHub para Kubernetes automatizando a implantação e a sincronização de recursos de cluster com base em repositórios Git. Segundo, o Git atua como a única fonte de verdade para toda a sua infraestrutura e configuração de aplicativos. Tudo é versionado, rastreado e auditável. Terceiro, os controladores do Flux reconciliam automaticamente o estado do cluster, monitorando continuamente as alterações e garantindo que o estado real corresponda ao estado desejado definido no Git. E quarto, ele usa configuração declarativa com implantação automatizada, o que significa que você descreve o que deseja e o Flux descobre como alcançá-lo. Essa abordagem torna o gerenciamento do Kubernetes mais estável e escalável. Obrigado por assistir a esta introdução ao Flux.